Então a ideia de hoje é a gente continuar a aula sobre Boécio. Então a gente fez uma aula sobre Boécio, onde a gente fez um intensivo do livro inteiro da Consolação da Filosofia. Então ali tem a parte central, essencial de todo o livro. Então eu sempre acho importante fazer isso porque nos dá uma ideia do todo da obra. E hoje a ideia é a gente fazer a segunda etapa do estudo da Consolação da Filosofia, que é fazer um aprofundamento em toda a obra também. Só que ao invés da forma de fazer da mesma forma como a gente fez antes, agora a gente vai fazer entrando mais no livro, em cada ponto do livro, e inclusive lendo vários trechos do livro. Então, isso tem uma vantagem para vocês que estão estudando, que é a seguinte: vocês não precisam ler a obra inteira, mas o que eu vou propor para vocês é uma experiência muito similar à da leitura do livro mesmo, já com alguns trechos separados, alguns trechos mais valiosos, digamos assim, separados, mas igualmente com explicação de 100% do que tem no livro. Então, assim, mais do que isso, só 2 disso, sabe? Só se você lesse a obra e fizesse exatamente o mesmo processo que eu fiz, assim, ou algo semelhante. Mas não tem como você ter uma experiência mais rica, mais profunda, mais intensa do que essa da obra, porque a gente está fazendo absolutamente tudo. A gente está pegando a síntese, o aprofundamento, e depois, na próxima aula que a gente fizer sobre o Boécio, aí a gente vai discutir os temas em si, os objetos dos quais ele está falando, e não só a filosofia dele, não só o que está escrito no livro. Então hoje, tem outra vantagem também, é que a gente vai fazendo, junto com a leitura, os comentários. Então isso tem um valor muito grande assim, para quem está estudando o que quer que seja. Porque geralmente a gente tem só o livro frio ali, né? Então a gente não tem uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião imediata ali para contrastar, para nos explicar, para esclarecer, ou só para dar um ponto de comparação se o que a gente está entendendo ou o que a gente acha que está escrito ali é a mesma coisa que a gente realmente está entendendo, né? Se tem uma terceira, uma quarta, uma quinta pessoa que confirma a mesma coisa que você está entendendo, isso vai te dando mais apoios, mais sustentação para compreender a obra. Então, hoje é um daqueles dias em que a proposta é realmente fazer um estudo intelectual para valer, para a gente adquirir realmente conhecimento, cultura, acuidade intelectual e cultura filosófica. A gente entender a fundo essa obra, que é uma das grandes obras da filosofia, e entender um pouco mais sobre o Boécio. É a segunda aula do Boécio. Então, se você está na tua casa, aí provavelmente você está, pega uma coisinha para comer, uma coisa para tomar, fica bem relaxado, sem pressa, para a gente entrar fundo aqui na obra. E a gente vai fazendo o que nem a gente faz na maioria das vezes aqui. Então, eu vou lendo, vou comentando, e a cada quebra de capítulo ou algo do gênero, eu abro espaço para, se vocês quiserem falar, quiserem comentar. Se vocês tiverem algum comentário durante a leitura, eu sugiro fortemente que vocês anotem mesmo. Ou mandem já no chat, e aí na hora que a gente der o breakzinho, a gente vai no comentário, na pergunta que vocês estão fazendo, e aí a gente pode aprofundar a cada ponto que a gente vai discutindo. Então a gente não tem pressa para terminar. Se a gente conseguir fazer só um capítulo, a gente faz só um capítulo. Se a gente conseguir fazer o livro inteiro, a gente faz o livro inteiro. A gente para onde a gente parar, sem pressa, tá? E depois que a gente terminar o livro inteiro nesse método, aí a gente faz a próxima aula, que é debatendo os pontos em si que o Boécio aborda. Principalmente o que é a felicidade, a suprema felicidade, como que a gente chega até ela, o que são os falsos bens, o problema do mal no mundo, se Deus é bom, o dilema entre destino, livre-arbítrio, presciência divina, onisciência divina e livre-arbítrio. Basicamente são esses os grandes temas centrais que ele aborda. Então, numa próxima aula, a gente pode discutir diretamente esses temas a partir da nossa própria opinião, tá? Mas hoje a proposta ainda não é essa. Hoje a proposta é a gente ficar principalmente na filosofia do Boécio. E nesse livro especificamente, que é a Consolação da Filosofia. Essa é a obra-prima. Vou só retomar um pouquinho da história para todo mundo se situar. Boécio é considerado o último dos estoicos, o primeiro dos filósofos cristãos.
Ele está na virada da total queda do Império Romano do Ocidente. O Império Oriental ainda continua depois. E Boécio teve uma grande carreira política, intelectual. Ele traduziu várias obras clássicas de Aristóteles, de Platão. Ele ajudou a montar um sistema pedagógico. Ele se sente nessa missão de propiciar um resgate cultural, um resgate filosófico desses pensadores antigos. Ele é um dos formatadores do Trivium, que depois vai se consolidar durante a Idade Média. Então, digamos, o conhecimento filosófico da Idade Média deve muito a Boécio. E ele está justamente nesse período da virada dos anos 400 para os 500, e depois ele tem uma carreira brilhante, ser cônsul, ter as maiores aspirações políticas, honrarias, dinheiro que ele poderia almejar, que alguém poderia almejar na época dele. Ele é condenado à prisão, torturado e morto na prisão. E durante esse período é que ele escreve A Consolação da Filosofia. Então vejam a riqueza que tem uma obra dessas pra gente, porque a gente está falando de um estoico, por cerne da filosofia, a filosofia estoica é um estilo de vida de tornar a virtude, a busca pela sabedoria real, concreta, como exercício cotidiano, como prática cotidiana, e ao mesmo tempo uma pessoa que tem a maior cultura que alguém poderia ter na época dele. Então a gente tem alguém que estudou todos os clássicos, que busca praticar essa virtude, essa busca pela sabedoria dia a dia, e essa pessoa é presa e condenada à morte. Então, ou seja, a gente tem o ápice da cultura e da prática da virtude no momento mais tênue, mais difícil, onde as nossas verdades se tornam mais questionadas, e a gente tem essa pessoa escrevendo uma obra, As Portas da Morte. Então é por isso que essa obra tem tanto valor pra gente estudar ela. O que a gente vai fazer hoje é entrar de cabeça na obra especificamente. Não fazer resumo, não fazer síntese, mas ler o que a gente tiver que ler e comentar o que a gente tiver que comentar para absorver o máximo possível, ter a maior experiência possível da vivência dessa obra e para que ela fique impregnada da forma mais profunda possível na nossa alma. Já se acostumem aí, hoje eu vou ler bastante e a gente vai ter que treinar essa prática da gente permanecer atento e lúcido durante os trechos de leitura. De forma geral, não são trechos muito grandes, mas são vários trechos que eu quero que vocês tenham experiência das palavras do próprio Boécio. O livro começa com o Boécio reclamando dos infortúnios dele. Então, como que o Boécio fez o livro inteiro? Ele faz assim, ele sempre coloca um capítulo ou um subcapítulo de um poema que ele mesmo escreveu, obviamente, e no capítulo seguinte o desenrolar, a prosa, né? O desenrolar de um diálogo que vai acontecendo entre ele e a filosofia. Então é sempre prosa, depois poesia, prosa, poesia. Como que eu vou fazer aqui? A poesia dele, de forma geral, não é muito boa, não é muito lírica, não tem grande profundidade, não vale a pena a gente ler aqui a maioria dos poemas que ele fez, na minha opinião. Porém, cada poema, ou boa parte deles, tem trechinhos muito bons pra gente entender a filosofia, o que ele tá querendo passar. Então, muitas vezes, ele desenvolve o raciocínio dele na prosa e no subcapítulo seguinte ele faz um poema pra dizer a mesma coisa que ele tava falando no capítulo anterior, só que por meio da poesia. Então, às vezes, em 2, 3, 4, 5, 8 versos, dá pra compreender bem o que ele tá querendo dizer. Eu vou ler vários trechinhos desses poemas, mas na maioria das vezes eu vou ler só trechos e não os poemas inteiros, até porque a ideia é a gente passar o livro inteiro, então ia ficar muito extenso e não ia agregar tanto. Geralmente a ideia central está expressa ali nos últimos versos de cada poema. Então, como que começa o livro? Começa com um poema, que é ele dizendo das dores dele. O poema diz assim: tu também, se queres, com uma luz límpida discernir a verdade, renuncia à alegria, afasta os prazeres e também a dor. O espírito fica nebuloso e aprisionado quando está sob seu jugo. Então, o que acontece? Qual que é o cenário? Boécio, é ele mesmo, Boécio, ele tá preso e ele tá triste porque, enfim, ele tá preso, tá sendo torturado, foi torturado, e ele tá se refugiando nas musas. Ele, para aquecer a dor dele, ele se refugia nas musas, que, em outras palavras, é dizer que ele escreve poesia para botar a dor e o sentimento de injustiça que ele está sentindo para fora. E aí o que acontece é que, nesse momento, chega a filosofia personificada. Então, Boécio narra como uma mulher mesmo, uma pessoa que entra na cela dele e espanta as musas. Porque as musas, essas musas especificamente,
em vez de diminuir a dor dele, estão piorando a situação. Então ela espanta as musas e começa um diálogo com Boécio. Então nesse primeiro momento do livro, Boécio narra a visão que ele tem da filosofia. Então essa visão é muito simbólica, é muito bonita da gente imaginar como que um ser como Boécio, dessa época de 524 depois de Cristo, no final da vida, um estoico, filósofo cristão, estudioso de Platão, Aristóteles, etc. Que visão que ele tem da filosofia? Nessas palavras ele está explicando por que a filosofia é o centro da vida dele. Resumindo os pontos que ele destaca da filosofia, ele diz que a filosofia inspirava respeito pelo seu porte, que ela tinha olhos em flamas e uma clarividência sobre-humana. Então ele está sempre jogando com a filosofia, porque a filosofia ela traz, de certa forma, conhecimentos divinos, só que ela não é Deus. Ela não é o conhecimento divino, ela não tem a onisciência, mas ela tem a sabedoria ou praticamente a sabedoria. Então, aqui ele já dá essa dica, né? Uma clarividência sobre-humana. Feições com cores vívidas e força inexaurível. Parecia ter vivido anos que não fosse do seu tempo. Então, ao mesmo tempo ela tem uma força, só que uma velhice junto com ela. Então, enfim, tá dizendo o que é a filosofia, né? Tamanho indiscernível, às vezes humano, às vezes parecendo atingir o céu. Então, outro jeito de explicar a filosofia. Às vezes ela parece completamente humana e às vezes ela nos leva às portas do céu. Vestes de fios delicados e material perfeito, tecidos por ela própria. Então ele gasta algumas frases para descrever a roupa que a filosofia tá trajando. E ela trazia os símbolos do pi, os símbolos gregos de pi e teta, as letras pi e teta, que simbolizam, isso não está na obra, mas estudando a gente sabe, que simbolizam teoria e prática, com uma escada ligando as duas letras. Então, em outras palavras, ele está dizendo que a filosofia traz nela a ligação entre a teoria e a prática. Então, mais um modo muito profundo de compreender a filosofia, que se diferencia totalmente do que é a filosofia contemporânea, estudada nas universidades, que tem uma dissociação entre teoria e prática. Então aqui ele está falando que a filosofia traz nela a ligação entre teoria e prática. Que as vestes dela, que tem esses fios delicados e um material perfeito, estavam rasgadas por mãos violentas. A visão que Boécio traz é que os filósofos anteriores a ele rasgaram as vestes da filosofia, cada filósofo ficando com um pedaço dessa veste, ou seja, cada um defendendo um pedacinho sem olhar o todo da filosofia, sem ter a entrega, o discernimento do todo da filosofia. E ela trazia livros na mão direita e um cetro na mão esquerda. Então é essa visão que ele dá da filosofia. Essa é a introdução do livro. O livro inteiro vai se dar entre esse ser, que é a filosofia que ele acabou de descrever, e o próprio Boécio. É um diálogo, obviamente, inspirado em Platão, mas não exatamente do jeito que Platão faz. Ele inova do jeito dele, e é um diálogo onde a filosofia fala muito mais do que o próprio Boécio. Então, a maior parte do tempo, o Boécio real está explicando a filosofia dele, o que ele acredita da vida, da realidade, por meio da boca da filosofia, do mesmo jeito que Platão faz na boca de Sócrates. Tem um trecho desse pedacinho do livro, onde ele narra a expulsão das musas pela filosofia. Ele diz assim: já é a filosofia falando. Quem permitiu a estas impuras amantes do teatro aproximarem-se deste doente? Elas não só não podem remediar a sua dor, como vão ainda acrescentar-lhe doces venenos. São elas que, por lamentos estéreis das paixões, matam a acuidade da razão. A razão, aqui na tradução pelo menos, está sempre com R maiúsculo. Fazem com que a alma humana se acostume à dor e não a deixam mais sossegada. Se pelo menos importunasseis um neófito com vossas insídias habituais, eu não daria grande importância. Não estaríeis importunando um de meus discípulos. Mas justamente este, versado nos estudos eleáticos e acadêmicos, afastai-vos, sereias de cantos mortais, e deixai que eu e minhas próprias musas curemos o doente. É bonito isso, né? Porque a musa diz assim, essas musas aqui, elas atrapalham a razão, elas estão dando doces venenos só, elas não estão ajudando. Tá, eu entendo que vocês façam isso com qualquer um, porque às vezes é o único remédio que alguma pessoa pode ter. Mas, um discípulo meu, né, alguém que estudou filosofia,
Olha só o que Boécio está falando para ele mesmo, na realidade, né? Ele tá lá, preso, torturado, tá falando assim, porra, eu vou ficar me lamentando aqui por meio de poesia, chorando minhas pitangas. Pô, logo eu que estudei tanta filosofia, eu que organizei a educação de como eu acho que deveria ser, porra, eu vou ficar nessa condição? Não posso aceitar um negócio desses, né? Eu sou melhor do que isso. Eu estudei a filosofia, eu tenho que fazer alguma coisa com relação a isso, né? Então, ao mesmo tempo, é uma invocação da filosofia. É uma invocação do espírito, da sabedoria e de tudo que ele aprendeu para enfrentar esse grave momento da vida dele. Então, esse é o final do primeiro subcapítulo, digamos assim, né? Então, o livro inteiro tem 5 capítulos e cada capítulo, que ele chama de livros, né? Então, o livro inteiro tem 5 livros e cada livro tem vários capítulos, ou a gente pode chamar de subcapítulos. Aí na sequência tem o poema. Eu vou ler um trechinho maior do poema. Quão fundo mergulhou sua mente e, abandonando sua própria razão, dirigiu-se às trevas exteriores. Quando as delícias da terra alimentam e fazem crescer sua maléfica angústia. Este homem, outrora livre, estava acostumado a percorrer os etéreos caminhos a céu aberto. Ele discernia a luz rósea do sol e as constelações da gélida lua. Perscrutava a órbita de todas as estrelas mutantes e, vitorioso, subjugava-as em fórmulas matemáticas. Ele sabia de onde vinham os ventos violentos, que elevavam as águas do oceano, o espírito que anima o curso imóvel dos astros, e por que as águas vespertinas acolhem o astro do levante. E que lei rege as horas amenas da primavera, que permite que a terra se encha de flores e faz com que no fim do ano o fecundo outono amadureça as grossas uvas. Tudo isso o enchia de curiosidade, e ele encontrava as explicações dos mistérios da natureza. Mas ei-lo aqui, prostrado, desprovido de sua inteligência, com a nuca curvada sob o jugo, envergado ao peso do corpo, e, infeliz, é obrigado a fixar os olhos no chão. Então, no livro inteiro, vocês vão ver em outros trechos dos versos, dos poemas, ele fica o tempo inteiro fazendo uma comparação entre as estrelas, entre o céu, entre os astros, entre o sol, as leis e o conhecimento, as leis naturais, divinas e o conhecimento. Ou seja, ele vê na perfeição das leis celestes o modelo de conhecimento, de organização. Ou seja, a nossa inteligência poderia ou deveria assimilar como é o mundo, aqui o nosso mundo, olhando para a perfeição do céu. E é isso que ele já fala aqui nesse poema, né? Ele está dizendo, pô, outrora esse homem era livre e tudo enchia de curiosidade. Ele via perfeição em tudo, nas estrelas, nas estações, tudo mais, e ele achava a explicação para tudo. E agora ele fica olhando aqui para o chão. Então, na sequência, a filosofia diz para ele: mas és tu que outrora foste nutrido com o nosso leite, com o nosso alimento, que exercia com uma força viril? E, no entanto, tínhamos te fornecido todas as armas necessárias para venceres. Perdeste-as por tua culpa, e com elas vencerias. Tu me reconheces? Por que te calas? É a vergonha ou o abatimento? Oxalá fosse a vergonha, mas não, é o abatimento que te oprime. Vendo-me totalmente calado, incapaz de pronunciar qualquer palavra, ela pôs a mão ternamente sobre meu peito e disse: não temas nada, é apenas uma letargia, doença comum aos espíritos logrados. Ele se esqueceu por um momento de si mesmo. Facilmente recobrará a razão. No entanto, somente se recordar quem eu sou. Ajudemo-lo. Comecemos por abrir seus olhos, que se cegaram pelas coisas humanas. Tendo dito isso, ela enxugou com um pedaço de suas vestes os meus olhos inundados de lágrimas. Vocês vejam que o nome do livro é Consolação da Filosofia. Não é a sabedoria da filosofia, a superação da filosofia, a coragem da filosofia, é a consolação da filosofia. Então, assim, Boécio está realmente consciente de que ele está se sentindo mal e que a filosofia está consolando ele mesmo, só que é a filosofia. Então vamos ver como é uma consolação da filosofia durante a obra inteira. Aí outro trechinho, aqui eu tô avançando vários pedaços do livro indo bem mais rápido, tá? Então ele continua da seguinte forma: então se dissiparam as trevas noturnas, e de repente Febo, rodeador de esplendor, desce à terra e atinge com seus raios os olhos ofuscados. Febo é o deus do sol, é o correspondente de Apolo na mitologia grega. Então Febo volta várias vezes aqui durante o livro. Então ele está falando, ó, de repente as trevas se dissiparam e o sol iluminou a terra e atingiu com seus raios os olhos ofuscados. E aí então Boécio narra
que ele reconheceu a filosofia. Aí só então que começa o diálogo, ele começa a perguntar, a conversar com a filosofia. Ele acabou de reconhecer a filosofia e aí ele fala para ela: mas que fazes aqui, na solidão de meu exílio, ó mestra de todas as virtudes? Tendo descido do alto do céu, aí ela diz: haveria eu de abandonar o meu discípulo? Achas que esta é a primeira vez que a sabedoria se confronta com os perigos e as más ações dos homens? Então aqui a gente tem a comprovação que Boécio estava consciente do que já tinha acontecido com Sócrates, Platão, Anaxágoras, Zenão, Cânio, Sêneca e Sorano, que são pessoas que, de um jeito ou de outro, antes dele foram injustiçadas pela filosofia, por serem filósofos, de certa forma, né? Então, você sabe, Sócrates foi condenado a tomar cicuta, a se suicidar. Sêneca também teve que cortar os próprios pulsos, se suicidar por Nero, que inclusive Sêneca tinha sido tutor de Nero. Enfim, e aí ele dá descrição de Cânio e Sorano, que a gente conhece menos, geralmente. Zenão, não é o Zenão que a gente costuma pensar, mas também foi injustiçado, e assim por diante. Então, resumindo, o que se trata desse subcapítulo é que a filosofia explica, né, que eles foram mal vistos porque se distinguiram da turba graças aos seus princípios morais. O número de homens maus é grande, mas deve ser desprezado, porque não tem guia e vivem na ignorância. Quando atacam, nós rimos com a inutilidade do que nos roubaram, pois estamos protegidos por fortificações imbatíveis de qualquer assalto de ignorância. Da filosofia falando, né? Então, existem muitos homens ignorantes, mas eles devem ser desprezados. Tem muitos homens maus, mas eles são irrelevantes pra gente porque a gente está sempre protegido dentro da nossa fortificação, que é impossível de ser alcançada por assaltos de ignorância. Mas isso é a filosofia falando. Só que aí, durante aqui o começo do livro, a gente vai vendo que tem um pedaço da alma de Boécio, que é o que ele representou, como a filosofia está falando. Cara, pode te torturar, pode fazer o que for. Ninguém pode alcançar algo dentro de você, né? A parte onde a filosofia te resguarda, nessa parte você é imbatível. Só que aí o Boécio fala para a filosofia: mas não dá. Quando eu te escuto, eu entendo, eu acho bacana, mas eu não aguento, não tá legal para mim, não tá dando certo, né? Então a gente vai ver isso na sequência. Aí tem outro trechinho do poema subsequente. Por que os tiranos cruéis impressionam tanto os infelizes? Eles se afligem em vão. Não esperes nada, não temas nada, e desarmarás teu adversário. Quando estás agitado de temor ou esperança, é preciso seres calmo e controlado, sem o escudo e sem o antigo jugo, e tomar a sina que te cabe. Aí na sequência, depois, a filosofia diz: porque tem essas lágrimas nos olhos? Fala francamente do fundo de tua alma. Se esperas a cura do médico, deves mostrar-lhe a doença. Então a filosofia abre as portas para que Boécio seja sincero com ela e explique o que está acontecendo. Parece que a filosofia entende que não adianta ela só ficar cagando regra para cima do Boécio, porque o Boécio está muito frágil, ele está mal. E aí, então, vem o que a gente pode chamar do choro do Boécio. Ele vai chorar as pitangas para a filosofia. Então ele diz assim para ela: por acaso é necessário que venhas com tuas admoestações contemplar a crueldade com que a fortuna me tratou? Fortuna sempre com um F maiúsculo, é uma entidade, né? O aspecto deste lugar já não te diz tudo? Por acaso vês aqui a biblioteca que me deste tu mesma, para que fosse uma prova certíssima de tua sabedoria? Nelas, muitas vezes, junto a mim, discorria sobre a ciência das coisas humanas e divinas. Tinha eu as mesmas feições e a mesma expressão quando desvendava contigo os segredos da natureza, quando tu me traçavas o curso dos astros e dirigias minha conduta e todos os meus princípios de vida segundo a órbita dos astros? É essa a recompensa que tenho por ter aderido a ti. Essa frase é chave, porque o Boécio poderia esconder isso das outras pessoas para a posteridade, mas ele explicitou. Então, no fundo, ele está reclamando. Ele seguiu o caminho da filosofia, e é por conta da filosofia que ele está tendo essa punição. É essa a recompensa que tenho por ter aderido a ti. Ele se sente melhor, ele se sente mais merecedor por ser um filósofo, né? Ele achou que ele devia ser recompensado e não punido por buscar a filosofia. E, no entanto, foste tu que ditaste a voz de Platão que seriam felizes os estados governados pelos sábios, ou que se consagrassem à sabedoria. Tu, pela boca do mesmo filósofo, me persuadiste de que os sábios deveriam governar os estados, para impedir que o governo caísse nas mãos de pessoas sem escrúpulos e sem palavra, e que fosse uma praga para os bons. Então eu, inflado por essa supremacia e com os ensinamentos que foram dados no início, e longe da multidão, decidi aplicá-los na vida política. Tu sabes, e também Deus,
que te fez penetrar no coração dos sábios, que apenas o desejo de realizar o bem geral me arrastou à política. Daí nasceu a discórdia com os ímprobos, e, tendo eu a reta consciência, em prol do direito, desprezava sempre a ofensa dos poderosos. Então aqui ele diz tudo, né? Ele põe o cerne da tristeza dele. Ele é um filósofo que aprendeu tudo por meio da filosofia dos filósofos passados, se dedicou à política por persuasão da filosofia, porque ele queria fazer o bem da filosofia. Ele enfrentava as pessoas más na política com a força da filosofia. É justamente por isso que ele está sendo penalizado. Então, aí na sequência, o Boécio descreve uma série de boas ações que ele realizou sendo político. Aí ele vai falando coisas que ele fez, que ele defendeu os mais fracos, e aí ele fala das pessoas que injustiçaram ele. E aí no final, ele indignado, ele narra como a fortuna não se importou com as acusações que fizeram o inocente, que é ele. E ele descreve como ele se defendeu no Senado seguindo a filosofia. Resumindo, é isso. Então aqui a gente tem o problema existencial colocado. Na sequência vem, enfim, o dilema que vai se expressar ao longo do livro, que é esse dilema entre a perfeição do mundo, entre a ordem do universo, entre a justiça divina e a injustiça no mundo dos homens, né? E a imperfeição do mundo dos homens, o sofrimento, a dor e a injustiça feita com as pessoas boas e os maus se dando bem. Então aqui está sendo colocado o problema que vai ser desenvolvido ao longo do livro, que é o ponto real da existência ali do Boécio naquele momento. Diz assim: querer o mal pode ser uma fraqueza da natureza humana, mas que um criminoso possa prejudicar um inocente com ciladas engendradas sob os olhos de Deus é de espantar. Por isso é que um familiar meu exclamou naquela hora: se Deus existe, de onde provém os males? E se não existe, de onde vêm os bens? Esse é o ponto que Boécio está querendo discutir. Viste para onde levou a minha inocência? Em lugar de receber os verdadeiros prêmios da justiça, sofremos o castigo por um crime não cometido. E aí o Boécio narra o procedimento jurídico que foi injusto e como ele não pôde se defender. Assim, em resumo, ele teve uma pena muito mais severa do que outros crimes da época dele teriam, sem ter qualquer defesa que outros crimes sempre têm. Então ele mostra a perplexidade com a condenação dele, já que ele sempre seguia o espírito da filosofia e a referência pitagórica, a máxima pitagórica de ter Deus por guia, toma a Deus por guia. Ele também diz que ele tinha excelentes relações, inclusive com o sogro dele, Símaco, que ele diz assim: quase tão venerado quanto o teu, né? Ou seja, quanto o da filosofia. Então ele tinha em altíssima conta o sogro dele, Símaco, elevando ele praticamente ao patamar da própria filosofia. Ou seja, o Boécio via no sogro a encarnação de um filósofo real. Então, quais são as acusações que fizeram contra Boécio para condenar ele? Acusaram ele de esconder documentos do Senado que continham acusações de lesa majestade. Acusaram ele de ter cartas forjadas, de confessar falsamente o crime. Ele diz assim, ó: se me tivessem acusado de querer incendiar templos ou degolar sacerdotes com uma espada assassina, ou ainda planejar a morte de homens de bem, eu só seria condenado se admitisse os crimes ou houvesse provas irrefutáveis contra mim. Ora, foi a 500.000 passos de distância, sem que eu pudesse me defender, que me condenaram à morte e ao confisco de meus bens, pelo crime de ter favorecido em demasia o Senado. Então, ou seja, as pessoas estavam longe, não deram possibilidade de defesa e condenaram ele. Uma acusação foi essa, dele esconder documentos do Senado. Outra acusação foi de sacrilégio. Ele não discorre mais, mas o que é sacrilégio? Sacrilégio é você ofender a religião, os deuses, etc. Então é um tipo de crime que é fácil condenar qualquer pessoa, né? Porque você sempre pode dizer que alguém tá ofendendo os deuses se é você que tem o poder na mão. E outra acusação é de magia negra. Então ele diz assim, né, que a filosofia não lhe serviu para ele se defender. Só que, além disso, ela mesma, a própria filosofia, foi vilipendiada. Então, parte do sofrimento do Boécio
tá na ofensa que os acusadores dele fizeram e estão fazendo à própria filosofia. E ele vê nisso uma injustiça em si mesmo, né? Então ele diz assim: os homens não julgam o mérito das ações passadas, mas a fortuna. Se foi condenado, é porque devia ser assim mesmo. Então o Boécio, ele diz que ele despreza o juízo dos infelizes. Mas gostaria apenas de dizer que o fardo mais pesado com que a fortuna possa afligir alguém é este: que aos olhos do povo esteja sendo justamente castigado quem na verdade é inocente. Então é isso que dói nele, né? De que ele está passando a olhar de todo mundo como se ele estivesse sendo justamente castigado, quando na verdade ele é totalmente inocente. Sintetizando, né, o cerne da dor toda de Boécio é que ele foi privado de honras e cargos que ele tinha e que ele obteve rapidamente. Ele foi injustiçado por suas boas ações. A dor dele está em que os criminosos e os malvados estão se enchendo de prazer e de alegria, que os homens bons estão sendo ameaçados a ter um destino semelhante. Ou seja, não é só o fato de que os maus ficam felizes e satisfeitos e têm prazer com o que está acontecendo, mas é que os bons ficam ameaçados também. Não só ele preso, mas outras pessoas boas no futuro veem que elas podem, por ser boas, ter um destino semelhante ao dele. Os maus, dessa forma, são incentivados, ao contrário, e pior ainda, para fechar, as pessoas inocentes ficam indefesas, porque Boécio diz que ele defendia as pessoas inocentes, frágeis, quando ele estava na política. E agora ele não pode mais fazer isso. Então, pior ainda, os inocentes agora ficaram indefesos. Então, assim, como que Deus permite tamanha tragédia, né? Tanta coisa ruim acontece por consequência de tudo isso. E aí ele finaliza esse subcapítulo assim: mas quanto a mim, privado de todas as honras e de todos os cargos, fui jogado na lama devido às minhas boas ações. E já prevejo as abomináveis oficinas de criminosos exultarem de prazer e alegria. Os monstros mais perversos prepararem às escuras suas acusações. Os homens de bem consternados, ameaçados pelo medo de uma desgraça semelhante à minha. E todos os homens maus, incitados pela audácia e recompensas daqueles. Vi também os inocentes totalmente à sua mercê e sem defesa. E assim tive vontade de exclamar nestes versos. E aí vem o poema seguinte, que esse eu vou ler na íntegra. Ó fundador dos orbes plenos de estrelas, tu, que apoiado em eterno trono, cortas o céu com o célere relâmpago e obrigas os astros a seguirem tua lei, às vezes opondo inteiramente seu disco aos fogos brilhantes de seu irmão, a lua ofusca as estrelas menores, mas às vezes pálida quando obscurece seu crescente. Junto a Febo, ela perde sua luz. E Vésper, à primeira hora da noite, faz aparecer as estrelas no frio. A aurora, por sua vez, dissipando as brumas, diante do sol afugenta Lúcifer. Do frio inverno que faz cair as folhas, tornas mais breve a luz do dia. És tu, quando se instala o torre do verão, amenizas as noites com leves brisas. Teu poder atenua as variações sazonais. As folhas levadas pelo sopro boreal, tomas o zéfiro, essas tenras folhas, e todos os férteis grãos semeados por Arcúturos, o ardente Sírius, os transforma em farinha. Nada escapa à tua antiga lei. Tudo permanece em seu devido lugar, e tu governas tudo com um fim certo. Desprezas apenas as ações dos homens, quando te fora preciso dirigi-las. Porque a fortuna nos toma por joguetes de seu capricho, os inocentes dobram-se ao seu castigo. Os perversos postam-se no alto, e pisam as nucas dos santos. A virtude, oculta, esconde-se nas trevas. E o justo paga pelo crime do injusto. Nenhum perjúrio, nenhuma fraude os atinge. Tingidos que estão com suas cores enganosas. Mas, quando os retos querem mostrar suas forças, podem até derrubar os maiores reis, que temem as multidões quando são injustos. Lança teu olhar sobre esta pobre terra, tu que entrelaças as regras do universo. Nós, os homens, que somos parte não desprezível de tua grande obra, fomos vítimas dos caprichos da fortuna. Governa e detém teu rápido estridor. E, do mesmo modo com que reges o imenso céu, firma estatutos estáveis sobre a terra. Então, você veja que o primeiro verso é: ó fundador dos orbes plenos de estrelas, tu que apoiado em eterno trono, cortas o céu com célere relâmpago e obrigas os astros a seguirem tua lei. O que ele está falando nesse poema inteiro? Ele está se dirigindo a Deus, até com um símbolo semelhante ao de Zeus, e está dizendo: pô, você que dirige o céu inteiro, deixando todas as leis perfeitas no céu, você deixa os homens relegados à fortuna. Você nos abandona aqui quando
talvez fosse necessário com que você dirigisse as nossas ações. E esse é o tema por trás do livro inteiro, né? O dilema entre a perfeição do mundo, a ordem do mundo e a injustiça do mundo dos homens. Então segue o próximo capítulo, mostrando a cólera e o desespero do Boécio e a filosofia dizendo que, no final das contas, vão ser necessários paliativos para começarem a amainar a dor dele. A filosofia diz para o Boécio que ela sabia da tristeza dele, mas que ela precisava ouvir o Boécio para saber um pouco melhor quão distante ele estava do seu exílio. O Boécio usa muitas vezes essa figura de linguagem no livro, que é o seu exílio, ele perdeu a pátria dele. Sempre como símbolo de que ele não está no lugar onde ele realmente pertence, né? A cidade que é realmente dele. E aí a filosofia diz para ele: ninguém te baniu da tua pátria. Foi você mesmo que se baniu dela. A verdadeira pátria é governada por um só mestre e um só rei. E a verdadeira liberdade consiste em obedecer a sua justiça, a justiça desse um só mestre e um só rei. A filosofia diz para ele que, com relação a todos os serviços que ele prestou, e na defesa que Boécio faz no Senado, ele mesmo narra que ele falou dos benefícios que ele fez. E a filosofia diz: você realmente fez isso e você até foi modesto com relação a todos os serviços prestados à comunidade. Mas assim, e daí? Com relação à falsidade das pessoas que te acusavam, que elas estavam mentindo, você disse o que todo mundo já sabia. Então, no fundo, todo mundo sabia que você ajudava as outras pessoas e todo mundo sabia que as pessoas estavam mentindo na hora que estavam te acusando. Aí ela diz: achavas que bastaria mencionar os crimes feitos contra ti para que o povo ficasse a teu lado. Então a gente vê que teve uma certa soberba, né, do Boécio, que ele achou assim, que só de explicitar como as pessoas estavam sendo injustas, mas indo frontalmente contra a filosofia, de certa forma parece que Boécio se sentiu um pouco protegido pelo fato de ele estar defendendo a filosofia, né? Por ele ser uma pessoa mais culta, melhor, mais virtuosa. Aí a filosofia diz: recriminaste a ingratidão do Senado, queixaste-te das acusações feitas contra mim, contra a filosofia. Inflamado, atacaste violentamente a fortuna e, queixando-se de que não foste justamente recompensado pelos teus méritos, fizeste votos para que a terra fosse governada como o céu. Então, a filosofia conclui dizendo: a tua alma foi muito perturbada pela cólera e pelo desespero. Então, dessa forma, por um tempo, usaremos de alguns remédios paliativos. Assim, a espessa casca que a desordem de tuas emoções acabou por transformar num tumor será removida. Primeiro, por uma leve massagem, que a preparará para ser tratada mais tarde por um medicamento mais eficaz. O próprio Boécio está dizendo para ele mesmo, por meio da filosofia, que as emoções dele estão muito desordenadas e que ele precisa de remédios paliativos antes de conseguir chegar a discernir ou a investigar as questões que realmente interessam para ele. Os problemas reais que estão de fundo, os problemas existenciais. Antes de enfrentar os problemas existenciais dele, ele precisa de remédios paliativos para organizar um pouco mais as emoções. Aí tem mais um trechinho aqui de outro poema. Deus distingue as estações e as torna aptas a uma coisa, e não permite nenhum entrave a uma alternância que ele ordenou. Dessa forma, o que por precipitação desdenhou a ordem estabelecida, nunca pode ser bem sucedido. Sempre voltando à questão da ordem geral do universo. Então, aqui a filosofia vai chegar no diagnóstico final do Boécio. Qual é a causa do sofrimento dele? Então aqui a gente tem um primeiro ponto auge da obra, porque ele é a conclusão do próprio Boécio da origem do sofrimento, né? E então aqui tem algo mais parecido com um diálogo mesmo. Então a filosofia diz: achas que este mundo é conduzido por fatos acidentais e governado pela fortuna, ou achas que é governado por uma razão, com R maiúsculo? Já de cara, primeiro livro, primeiro capítulo, o problema central que ele vai resolver lá no final do livro. Boécio, você acha que o mundo é feito por meio de acidentes, por meio do acaso, ou que ele é governado por uma razão? E Boécio responde: seria impossível crer que um universo tão bem ordenado fosse movido pelo cego acaso.
Sei que Deus preside aos destinados à sua obra, e nunca me desapegarei dessa verdade. Pois bem, em verdade, ainda há pouco, exprimiste em versos tua convicção. Deploravas que os homens fossem excluídos da solicitude divina, mas não ponhas em dúvida que o resto da criação era governado por uma inteligência divina. Mas pelos céus, acho muito surpreendente que estejas doente da alma, tendo pensamentos tão elevados. Mas continuemos nosso exame. Suponho que te falta alguma coisa, mas não sei bem o que. Dize-me, já que afirmas que o mundo é dirigido por Deus, distingues também por que meios ele é dirigido? Ou seja, até aqui filosofia pergunta, você acha que o mundo é acaso ou ele é dirigido de alguma forma? Ele é organizado razoavelmente, né? Por uma razão. E aí Boécio diz, não, eu acho que por uma razão. Então a filosofia diz, não. Então se você tem pensamentos tão elevados, tem alguma coisa aí, porque essa parte está certa. Então me diz o seguinte, você sabe que o mundo é ordenado, mas você sabe por que meios ele é ordenado? Essa é a pergunta dela. Aí Boécio responde, mal compreendo o significado da pergunta. Como então eu poderia responder a ela? Então Boécio não entendeu. Filosofia. Dessa forma, eu não me enganava quando dizia que te faltava algo. E foi por essa falha, tal como uma brecha numa sólida muralha, que se infiltrou em ti a doença causada por tua desordem emocional. Mas dize-me, tu te recordas da finalidade do universo e para onde tende toda a natureza? Ou seja, a filosofia não está respondendo as questões dele. Ela está só fazendo o diagnóstico dela. Então ela sacou, realmente aqui está faltando uma coisa que é que você não sabe por que meios o mundo é dirigido. Ela faz outra pergunta. E a finalidade do universo? Para onde tende toda a natureza, você sabe? Aí o Boécio responde, certa vez eu aprendi, mas minhas misérias enfraqueceram minha memória. Então sabes de onde provém todas as coisas? Boécio, sim, provém de Deus. Filosofia. E como podes conhecer o princípio de tudo e ignorar o fim? Na verdade, as características dos males que te afetam em sua força são tais que elas podem deslocar um ser humano longe de sua morada, mas não lhe tirar o juízo, nem o arrancar por inteiro de si próprio. Mas eu gostaria que respondesses também a seguinte pergunta. Tu te lembras de que és um homem? Boécio. Como haveria de não me lembrar? Filosofia. Então o que é afinal um homem? Poderias me explicar? Boécio. Tu me perguntas se sou um animal racional e imortal? Sim, eu sei. É isso que digo que sou. Não sabes que és mais alguma coisa? Boécio. Não. Então, olha só o diagnóstico até aqui. Boécio sabe que o mundo é ordenado, mas não sabe por que meios é ordenado. Ele não sabe qual a finalidade da natureza, do universo, para onde as coisas tendem. E ele sabe, em tese, que as coisas provêm de Deus, mas ele não sabe para onde as coisas vão. Ele também não sabe ele não lembra o que é um homem. Para ele, um homem é um animal racional. É um animal racional imortal. Essa é a resposta dele do que é um homem. E aí, então, a filosofia vai dar o diagnóstico final dela. Ela diz assim, agora reconheço uma outra causa de tua doença. E talvez esta seja a causa principal. Deixaste de saber o que tu és. Assim, desvendei completamente a causa de tua doença, bem como a maneira de te curar. De fato, é devido ao esquecimento que estás perdido, que te lamentas de ter sido exilado e privado de teus bens. É porque desconheces qual é a finalidade do universo, que tu imaginas serem felizes e poderosos que te acusaram. É porque esqueceste as leis que regem o universo, que julgas que a fortuna segue seu curso arbitrário e que ela é deixada livre e soberana. Tais são as causas temíveis, não digo apenas da doença, mas até da morte. Consideramos que tua maior chance de cura reside na verdade de que acreditas num governo do mundo, quando dizes que ele não é sujeito aos acidentes, mas à razão divina. Não temas nada. A partir de agora, desta faísca arderá em ti a chama da vida. Mas, dado que é prematuro submeter-te a um remédio forte e que, com certeza, os espíritos são de tal forma que cada vez que eles abandonam as ideias verdadeiras, revestem-se das falsas, o que provoca uma turba de sensações desordenadas que embaraça a verdadeira percepção, vou então tentar por um tempo, dissipar por atividades sutis e mesuradas as trevas de tuas impressões enganosas, para que possas reconhecer o brilho da verdadeira luz. Então a conclusão dela é que Boécio esqueceu quem ele é. E pelo fato dele ter esquecido quem ele está achando que os criminosos e as pessoas que acusaram ele estão se dando bem e que ele está se dando mal. Por ele esquecer isso e por ignorar como o mundo é regido, é que ele acha que ele está sendo injustiçado. Só que essa verdade é forte demais, é dura demais, e ele não está pronto para ela. Então a filosofia vai começar dando remédios mais sutis, paliativos, para depois poder entrar nos remédios reais. Na solução para valer, na solução verdadeira. E aí, para finalizar, o livro inteiro, o livro 1 inteiro, ou seja, o livro 1, vocês veem, não é conclusão alguma.
em termos filosóficos, né? É simplesmente a apresentação do problema, a única conclusão que tem é do diagnóstico. Ou seja, se diagnosticou o problema que está no esquecimento do Boécio. Então, o que a filosofia vai tentar fazer é relembrar quem ele é. E aí, os versos finais do poema final desse livro são os seguintes. Tu também, se queres, como a luz límpida, discernir a verdade, renuncia à alegria. Afasta os prazeres e também a dor. O espírito fica nebuloso e aprisionado quando está sob seu jugo. Então já está dando a dica estoica que vai vir agora nos próximos livros, próximos capítulos. Esse foi o livro 1. Vocês querem perguntar, comentar alguma coisa? Vocês tá dando para acompanhar a aula dessa forma? O que vocês estão achando? Imagino que seja um pouco mais denso, né? Mas é o livro todo desse jeito. Eu acompanhei, eu só não acompanhei as partes que eu comecei a pensar em outras coisas, mas tinha a ver com filosofia, tá valendo. Aí começa o próprio a própria reflexão, né? Alguma pergunta aqui? Algo que vocês queriam entender melhor? Fala, Amanda. Você falou que tá dando pra entender tranquilo, assim. Bem bonita a situação. Oi. Interessante. Oi. Tá muito feio com a camisa do bar. Legal. É? Tá, eu vou assistir também. Eu vou torcer pro Paris Saint-Germain. Tá marcando o Neymar. Ele é brasileiro. Brasileiro. No Bayern. É verdade. Bom argumento. Bom argumento. Porque o Neymar, ele é meio bichorô. Beleza, pessoal. Então, esse foi o livro 1, que é o mal vem do esquecimento. O mal do Boécio vem do esquecimento de quem ele é. Vamos para o livro 2. Mesma coisa, se vocês tiverem perguntas, comentários, anotem, não deixem passar, porque na hora que a gente parar o livro 2, a gente pode comentar livremente e dialogar o que precisar. Ela fala quem ele é? O discípulo dela. Do livro 1? Não, o livro inteiro da Consolação da Filosofia é a resposta para todos esses questionamentos que estão nesse livro 1, nesse capítulo 1. Mas o mal vem do esquecimento de quem ele é. E daí ela lembra quem ele é? Não, ela lembra quem ele é durante o livro inteiro. O livro, o restante do livro é ela tentando fazer ele lembrar de quem ele é. Até agora ela não respondeu muita coisa, praticamente nada. Quando você está lendo o livro, você fica assim, tá, mas eu quero saber, né? E aí, qual que é a resposta e tal. Mas agora ela só está levantando perguntas. E aí o livro 2 vai tratar sobre o que é o bem, mas mais propriamente o que não é o bem, onde ele não está. Então vocês viram que no livro 1, o Boécio fala sobre a fortuna. Então esse conceito de fortuna é um conceito que a gente não tem hoje. Fortuna para ele, nessa época e na época subsequente, medieval, pode ser considerado como uma deusa, ou como uma entidade, ou como uma força da natureza, que tem uma dinâmica própria. Mas Boécio usa com bastante lucidez aqui, no sentido de ser uma metáfora, né? Então ele compreende assim, qual que é a natureza da fortuna, né? Como que a fortuna age, por que a fortuna é soberana, ela manda e tal. Então, digamos, ele está dando atributos humanos a uma força da natureza, a uma lei da natureza, a uma lei do universo, a como as coisas são. E é justamente o que eles vão discutir agora, qual é a natureza da fortuna. Então a filosofia vai começar a explicar, a lembrar para o Boécio o que é a fortuna e qual que é a natureza dela. Porque boa parte da tristeza, da reclamação do Boécio está nisso, de que a fortuna está sendo má com ele, né? Então Boécio inicia esse segundo capítulo falando novamente que ele está triste porque ele perdeu o que ele tinha. E o que ele tinha, inclusive, porque ele conquistou muito cedo. E isso faz com que a dor seja mais grave ainda. Porque
Quando o Boécio foi julgado, condenado aqui, ele tinha 40 anos. Então, você veja que muito cedo ele já tinha conquistado tudo. Então, a filosofia diz que ela conhece os embustes da fortuna para tornar os homens loucos e desesperados. E ela diz que nada de bom pode ser perdido graças à fortuna. O Boécio está triste porque ele perdeu coisas. E aí a filosofia está dizendo, nada de bom pode ser perdido graças à fortuna. Em outras palavras, você só pode perder algo de bom se você mesmo perder por conta própria, não por conta das circunstâncias da vida. E aí ela diz assim, que Boécio costumava discursar violentamente contra a fortuna quando ela lhe brindava favores. Então, assim, era muito fácil falar contra a fortuna justamente quando a fortuna estava beneficiando ele. Né? Aí agora que ele está sendo prejudicado, enfim, ele tem que assumir o que a fortuna é. Então a filosofia, nesse momento do livro, chama a retórica como outra pessoa, outra entidade, e a música para ministrar os remédios suaves. Então ela chama a retórica, ela diz assim, olha só a figura bacana, chama a retórica que tem persuasivos encantos, mas que só não se desvia quando segue a filosofia. Então ele sabe que a retórica tem o poder de persuasão e que ela não é o remédio real, o remédio final, mas que ela pode ser muito útil quando ela não se desvia da filosofia. Então a filosofia está chamando a retórica. Então nesse momento é como se a retórica estivesse a serviço da filosofia. E aí a filosofia diz, a fortuna não mudou por conta de Boécio. Ela sempre tem os mesmos procedimentos e o mesmo caráter. A fortuna permanece fiel na sua inconstância. Ela era a mesma quando fazia de ti, a filosofia falando para o Boécio, ela era a mesma quando fazia de ti joguete dela. Ela dissimula seu semblante a outros, mas a ti se desmascarou completamente. Então assim, quando você estava se dando bem lá, cheio da grana, cheio dos cargos, cheio das honras e tudo mais, ela estava te enganando, ela estava te manipulando, ela estava fazendo você achar que você é o cara. Mas agora que você está na pior, a fortuna está mostrando quem ela realmente é e ela tirou a máscara dela, ela está se mostrando totalmente para você. Então, se gostas dela, para de chorar. Mas se a sua duplicidade te horroriza, despreza, pelo menos assim ela te deixaria tranquilo. Então assim, se você gosta da fortuna, porque a fortuna, digamos assim, se você gostava de ter honras e dinheiro e tal, é por conta da fortuna. Se você gosta disso, então para de chorar, porque a fortuna é isso, uma hora você tá lá, outra hora tá aqui. E se você não gosta, então despreza, porque assim ela vai te deixar tranquilo. Aí a filosofia pergunta pro Boécio, atribuis grande valor há uma felicidade que deves perder? Que o ponto é esse, né? Então, você tá dando um grande valor para as coisas que você tinha antes. Aí você atribui felicidade a isso que você pode perder? Porque a natureza da fortuna é essa, você sempre pode perder. A fortuna se define pela roda que varia de um extremo ao outro. Esse é o símbolo da fortuna, que é a roda da fortuna, que ela não para de girar. Um dia você tá em cima, um dia você tá embaixo. Um dia você tá em cima, um dia você tá embaixo. Então, o que a filosofia diz é que a gente não deve nem temer, nem desejar a fortuna. Ela vai ser constante na sua inconstância. Então, digamos, a moral aqui que a filosofia passa para o Boécio, de forma geral, você escolheu a fortuna, agora aguenta. Você deu tanto valor para a fortuna, agora aguenta. É isso que a filosofia está falando para o Boécio. Então, digamos, essa é a retórica que a filosofia está usando, né? E ela diz assim, enfim, deves tolerar sem queixas tudo o que acontece no âmbito da fortuna, já que aceitaste seu jugo. Pretendes frear ou atiçar a teu gosto o tirano que deste a ti mesmo? Isso não só seria exceder tuas possibilidades, como tornar ainda pior o estado em que te encontras. Se confiasses teu barco ao sabor dos ventos, não navegarias para a direção desejada, mas para onde eles te levassem. Se jogasses tuas sementes nos campos, haveria alternância entre os anos bons e ruins. Tu te abandonaste ao domínio da fortuna. Deves submeter-te aos caprichos de tua mestra. Pretendes sustar a rápida revolução de sua roda? Ó insensato, então a fortuna não seria mais a fortuna. Resumindo, é isso. Escolheu a fortuna, você quis fazer da fortuna a tua mestra? Então aguenta. Então ela vai te tratar como um discípulo da fortuna. Você quer ser um discípulo da filosofia ou da fortuna? Você quer ser um discípulo da fortuna? Então aguenta, é isso que a fortuna te dá. Vai te dar sofrimento mesmo, porque você sempre vai perder aquilo que você conquista graças à fortuna. Se você se ligasse no que você conquista graças à filosofia, são coisas que você não perderia. É mais ou menos por aí que a conversa vai. Bom, e aí vem outro poema. Quando orgulhosa, ela modifica o curso das coisas, e como o Euripo, tempestuoso, ela gira seu fuso, pressiona impiedosamente os reis outrora temíveis, enganosa, ela mostra a face do vencido arrastada no pó. Ela não ouve o lamento dos infelizes ou não lhes dá atenção. Até se ri, cruel, dos gemidos que provoca. Assim ela brinca dos gemidos. Assim ela dá prova de seu poder e oferece aos seus súditos um grande espetáculo, o de um homem
que em uma hora passa da desgraça à glória. Os poemas do Boécio, que a gente está acostumado com os bons poemas, assim, que a gente conhece hoje em dia, que eles sempre têm um final, assim, muito bom, né? Marcante, tanto no sentido quanto na rima, etc. E os poemas do Boécio, muitas vezes, a maioria das vezes, não são assim, eles simplesmente terminam, sabe? Bom, aí vem uma parte muito, muito legal do livro, que é o momento em que a filosofia diz: bom, eu vou fazer o papel da fortuna aqui, e eu vou me defender como se eu fosse a fortuna. Ou seja, se a fortuna fosse... Você está acusando a fortuna. Se a fortuna pudesse se defender, ela diria o seguinte. Então é esse momento que a filosofia se coloca no lugar da fortuna e faz uso da retórica. Então olha só a complexidade do negócio. Boécio é a pessoa real que está escrevendo. Boécio inventou um personagem que é a filosofia. Esse personagem que é a filosofia chamou a retórica. E por meio da retórica, eles vão fazer a defesa da fortuna. Ou seja, é como se tivesse a fortuna fazendo a sua defesa retórica, orientada pela filosofia, que no fundo é o próprio Boécio. Então, o Boécio falando para ele mesmo, né? Mas então, para efeitos práticos, a fortuna diz o seguinte: por que, homem, te obstinas em me acusar e me perseguir com tuas inumeráveis queixas? Que mal te fiz? Acaso me apossei de algo que era teu? Debate comigo diante de qualquer tribunal a propriedade de quaisquer bens ou honrarias. E, se conseguires demonstrar que aquilo é próprio de algum mortal, eu admitirei que aquilo que reivindicas é mesmo teu. Quando a natureza te fez sair do ventre de tua mãe, estavas totalmente nu e não tinhas nada. Fui eu quem te acolheu, tratou com o maior cuidado. E, se não me suportas mais, é porque te elevei muito, dedicando-me muito à tua causa, e fui excessivamente pródiga em relação a ti. Mas agora, decidi retirar minha mão de teu ombro. Tu deverias agradecer-me o usufruto de bens que não te pertencem, e não tens o direito de te queixares como se tivesses perdido os teus próprios. Por que então essas lamentações? Não foste agredido de nenhum modo por mim. A riqueza, as honras e os outros bens da sorte são minha propriedade. Esses bens estão sob as minhas ordens e me reconhecem como rainha. Eles chegam ao mesmo tempo que eu e partem quando me vou. Chego mesmo a afirmar com certeza que, se tu fosses proprietário daquilo que reclamas, tu não o terias perdido. Seria eu a única a declinar de meus direitos? O céu tem o direito de oferecer dias plenos de luz e depois fazê-los desaparecer das trevas da noite. O ano tem o direito de cobrir por um período a terra de flores e frutas, e depois torná-la irreconhecível enviando chuvas e geadas. O mar tem o direito de um dia ser amável, apresentando uma superfície calma, e no outro de agitar as ondas sublevadas pela tempestade. E quanto a mim, é o desejo sempre insatisfeito dos homens que pretende me obrigar a fazer prova de uma constância incompatível com minha própria natureza. Minha natureza, o jogo interminável que jogo é este: virar a roda da fortuna, incessantemente, ter prazer em fazer descer o que está no alto e erguer o que está embaixo. Sobe se tiveres vontade, mas com uma condição: que não consideres injusto descer. Quando assim ditarem as regras do jogo, ignoravas mesmo minha maneira de agir? Quem diz que já não te saciaste de teu dote de bens, e que eu já te abandonei completamente? E que essa inconstância, que é precisamente minha principal característica, não te dá a esperança de uma nova reviravolta na fortuna? Seja como for, não te deixes ficar completamente tomado pela tristeza. E já que vives num reino cujas leis são as mesmas para todos, não desejes viver sob tua própria jurisdição. Ou seja, o universo inteiro é regido por uma inconstância. Tudo tem ciclos. O céu, o mar, a natureza. E aí você queria que justo com você eu fizesse diferente. Todo mundo vive sob ciclos. Tanto na lei dos homens quanto nas leis naturais, nas leis universais, nas leis celestiais. Mas contigo você queria que eu fosse constante e só te desse coisa boa. E além do mais, já parou para pensar que de propriedade tua mesmo, nada disso do que você perdeu era? Quando você nasceu, você não tinha nada. Você estava pelado. Você nasceu sem uma roupa no corpo. Não tinha nada. Tudo que você teve foi graças a mim. Ou seja, é só pensar assim, na nossa vida, né? Cara, a gente nasceu. A gente podia ter nascido em qualquer lugar. Na pior circunstância. A gente podia ter nascido e ter morrido imediatamente. A gente podia ter nascido... enfim, com N defeitos, se você encarar do ponto de vista da fortuna, qualquer coisa poderia ter te acontecido, desde o momento que você nasceu até hoje. Então,
tudo que a gente teve do ponto de vista da fortuna foi nos dado, né? Houveram condições para que essas coisas nos fossem dadas. Então é isso que a fortuna está argumentando. Resumindo, do ponto de vista dela, tudo que ganhaste foi graças a mim, nada do que pertenceste era realmente teu, e o mundo inteiro é regido por ciclos. Né? Não desejes viver sob tua própria jurisdição. Não desejo criar uma lei que é só para você e é diferente do restante do universo. Tem um outro poema que adiciona mais um argumento a esses da fortuna, que é que a paixão dos homens, no final das contas, é insaciável. Então, por mais que a fortuna desse tudo que os homens querem, os homens nunca teriam tudo, nunca ficariam satisfeitos. Então, diz assim o poema: se a abundância, com sua cornucópia repleta, derramasse infinitamente as riquezas, e o ponto carregasse os grãos de areia agitado por ventos incontroláveis, ou se o céu visse brilhar astros engendrados por noites estreladas, o gênero humano ainda assim não cessaria de lamentar suas tristezas. Mesmo se os votos fossem colhidos favoravelmente por um Deus pródigo, e se ele cobrisse de honrarias os que as almejam, o que recebem parecer-lhes-ia ser nada. Devorando tudo o que ela recebe, sua rapacidade selvagem abre ainda mais a goela. Que freios poderiam conter a sua paixão, que não conhece limite algum? Coberto de vasta opulência, aquele deseja coisas ainda mais altas. Vai assim, o rico na indigência. Se julga pobre, assim o é. A partir desses argumentos, Boécio retoma um diálogo com a filosofia. Então é legal, porque, digamos, a filosofia ali, a fortuna e a filosofia deram um caminhão de argumentos. E aí a filosofia abre a oportunidade para que não dá só a lição de moral. Ela quer ouvir o que Boécio tem a dizer. Então ela abre a oportunidade para que Boécio contra-argumente. E aí é legal, porque Boécio é bem sincero. Então ele diz assim, ó, é muito bonito o que você está falando, mas no final das contas não serve. Então vamos ver como que é o diálogo. Boécio diz assim: são brilhantes palavras, mas depois que passa o encanto do momento em que se as ouve, quem sofre sente ainda mais a sua tristeza. E aí a filosofia admite, esse não é o remédio final, ele apenas vai acalmar tua dor rebelde. Então aí a filosofia narra a série de felicidades que Boécio teve até então, mostrando que ainda assim, se ele fosse considerar o saldo todo da vida dele, o saldo dele é muito positivo, porque ele teve muita coisa boa. Então mesmo ele tendo sido injustiçado dessa forma, ainda assim o saldo da vida dele especificamente seria muito positivo. E ela diz assim: se estás triste porque as felicidades passaram, não há motivo para estar triste, pois as penas presentes também vão passar. Então, se você tá triste porque a roda da fortuna te trouxe para baixo, fica tranquilo, porque a roda vai continuar girando. E aí ela termina dizendo assim: mesmo os mais afortunados se separam da fortuna com a morte. Qual é a diferença em separar-se dela antes ou depois? Então esse é um dos argumentos finais desse ponto. Essa fortuna material que você está falando aí, mesmo os mais ricos, na hora que eles morrerem, eles também vão se separar dela. Por que você está tão triste assim? Qual que é a diferença em você se separar dessa tua riqueza um pouco antes ou um pouco depois? Muda tanta coisa assim, né? É tão diferente assim. Tem os versinhos do próximo poema que mostram e certificam essa ideia de que nada é definitivo. A beleza raramente permanece sobre a terra, constantemente ela varia. Crer em fortunas efêmeras é crer em alegrias fugazes. Um decreto eterno foi estabelecido. Nada do que o dia vê é definitivo. Bom, e aí Boécio admite que onde ele se sente mais ferido é no fato dele ter tido uma ascensão tão rápida e ter conhecido tão rapidamente a glória suprema e agora ter essa reviravolta. Ele expressa isso para a filosofia. E aí a filosofia diz: não podes imputar um erro do teu julgamento às coisas. As coisas são do jeito que elas são. Se você está tendo um julgamento errado delas, você não pode considerar que são as coisas que estão erradas. É o teu julgamento que está errado. E aí a filosofia relembra os bens que ele ainda tem. A filosofia diz pra ele: olha, o teu sogro Símaco, ele ainda tá lúcido, saudável e tranquilo com toda a situação, que é uma das pessoas que ele mais admira, mais gosta. A tua esposa tá viva, que é um modelo de humildade, castidade e honradez. Os teus filhos já foram cônsules e começam a assemelhar o seu caráter ao do pai e do avô. O pai do Boécio foi cônsul, o próprio Boécio foi cônsul e os filhos do Boécio foram cônsules. Então, digamos, motivo de orgulho dele de saber que os filhos estão seguindo a tradição dele e do pai dele, do avô dos filhos. Então a filosofia está dizendo: Boécio, olha só, você tem coisas que valem mais do que a vida. Essas coisas, a filosofia está falando para ele que para ele vale mais do que a vida. E aí a filosofia insiste em consolar o Boécio. A fortuna não foi cruel com toda a tua família, e a tempestade que se abateu sobre ti não foi demasiado violenta, pois tuas âncoras são firmes, e não te deixa partir à deriva quem te consola no presente, e te permite nutrir esperanças no futuro. E aí, nesse ponto, o Boécio é o primeiro momento que ele, digamos, mostra um pouco de força, que ele está recobrando a lucidez e a força interna, e aí a filosofia segue
com um baita discurso. Já ganhei um ponto se não estás mas inteiramente insatisfeito com a situação atual. Não posso suportar esse comportamento fraco. Essa maneira de exaltar teu desespero com o pretexto de que algo falta à tua felicidade. Acaso existe algum homem que possua uma felicidade tão perfeita que não se queixe de algo? A felicidade terrestre traz sempre consigo preocupações. E, além de nunca ser completa, sempre tem um termo. Um possui imensas riquezas, mas se envergonha de sua origem humilde. Outro é de linhagem nobre e ilustre, mas preferiria não sê-lo, devido à sua insegurança e pobreza. Outro possui ambos os bens, mas não se conforma com seu celibato. Ainda o que é feliz no casamento, mas não possui filhos, e acumula riquezas para uma pessoa que não será de seu sangue. Tal outro sentiu a alegria de ter filhos, mas a conduta deles deixa-o desolado. Em suma, ninguém está contente com a sua situação. E cada situação comporta um aspecto que não se nota a menos que seja experimentado. E quem o experimenta sabe quão ruim ele é. Acrescento ainda o acaso das pessoas mais favorecidas pela fortuna, cuja sensibilidade aumenta na medida de sua felicidade. A menor adversidade as abate. É preciso muito pouco para tirar os afortunados de sua felicidade. Quando não se sentem desgraçados ao mais leve golpe da fortuna, considera quantos não se sentiriam muito afortunados se tivessem uma pequena parte daquilo que a fortuna te deixou. Este mesmo lugar que chamas de exílio é a pátria de muito. De tal forma que te digo que a desgraça é apenas o que é tido como tal. E a felicidade pode entrar em toda parte se suportamos tudo sem queixas. Mas que homem pode haver que seja afortunado o suficiente para não querer sempre mais, impelido pela ambição? Quantas vezes sua felicidade não é afastada por causa da amargura da condição humana? Mesmo aquele que desfruta sua felicidade com descontentamento não poderá impedi-la de partir quando a fortuna quiser. Pode-se ver então, verdadeiramente, como é digna de lástima a condição humana, uma vez que, naqueles que se satisfazem facilmente, ela não dura para sempre, e aqueles que se beneficiam muito dela estão sempre descontentes. Por que então, ó mortais, buscais fora de vós o que se encontra dentro de vós? O erro e a ignorância vos cegam. Não há alguém tão feliz que não se queixe de algo. É isso que ela está dizendo. A felicidade nunca é completa e sempre termina. Cada um de nós tem algo que outra pessoa deseja. Ninguém está satisfeito com a própria situação. Cada situação tem algo de ruim, que só quem sabe experimenta. Então parece que Boécio está reclamando do que tem de ruim, mas tem outras coisas de ruim na situação das outras pessoas. Até mesmo das pessoas que estão acusando ele, enfim, as pessoas poderosas ali que parece que estão vencendo naquele momento, etc. As pessoas mais afortunadas são as que mais se abatem com a adversidade. Então que fortuna é essa? Que quanto mais você tem, mais você se abate quando você perde uma coisinha. Muitos se sentiriam afortunados se tivesse uma pequena parte do que Boécio tem, porque ele tá no auge de tudo, né? Então, assim, mesmo na condição dele, quantas pessoas não prefeririam ter o que ele tem, inclusive as amizades, a esposa, o sogro que ele tem, e a cultura, o conhecimento, etc., do que a vida que eles têm. Então desgraça é só aquilo que a gente considera dessa forma. A felicidade pode estar em qualquer lugar se for suportada sem queixa. Então assim, Boécio, que sentido faz procurar fora o que a gente tem dentro? Por que você está procurando a fortuna fora, os bens fora? Se a fortuna é real, se o bem é real, se o que realmente tem valor está dentro de você. A frase final, né? Por que então, ó mortais, buscais fora de vós o que se encontra dentro de vós? O erro e a ignorância vos cegam. Então, a filosofia vai explicar do que consiste a suprema felicidade. Aí a gente começa a entrar em outro dos pontos principais do livro. Ou seja, a filosofia deu os primeiros paliativos mostrando que aquela injustiça, aquela dor, aquela tristeza do Boécio estão vindo principalmente de um erro de julgamento dele mesmo, que está sustentado no esquecimento de quem ele é. Só que aí vem a questão, mas se os bens que eu estou avaliando como bens não são bens que são externos, que eu posso perder, do que consiste então a suprema felicidade? Então a filosofia aqui já dá uma explicação. Então a filosofia diz o seguinte: o bem mais precioso de todos é a vida. Então ela explica: se és senhor de ti mesmo, possuirás algo que jamais poderá ser arrebatado. A felicidade é o supremo bem de uma natureza guiada pela razão. Portanto, a fortuna não tem conhecimento da natureza da felicidade. Olha só, aqui é um conceito amplamente clássico, platônico e aristotélico. A felicidade é o supremo bem de uma natureza guiada pela razão. O que é a felicidade? É o ser, o indivíduo, é a pessoa que tem uma vida guiada pela razão. Essa é a definição de felicidade de Aristóteles. E o que é a felicidade para Aristóteles é o supremo bem do ser humano.
que todo mundo busca o supremo bem. O que é o supremo bem? O que todo ser humano busca. O que todo ser humano busca? A felicidade. Esse é o raciocínio. E o que é a felicidade? No caso do ser humano, o raciocínio aristotélico, né? O cavalo cavalga. O bem do doente é a saúde. O bem do pobre é a riqueza. E o bem de todos os seres humanos. O que é da natureza do ser humano e que todo ser humano busca? Uma vida guiada pela razão. Isso é o que é da natureza do ser humano, é só o ser humano que é racional. Viver dessa forma, então, é atingir o supremo bem, que é a felicidade. Então ele diz, portanto, ou seja, se a felicidade é o supremo bem de uma natureza guiada pela razão, a fortuna não tem conhecimento da natureza do que é a felicidade. Porque a felicidade é um modo de ação do ser humano, que o ser humano escolhe e que é guiado pela razão, independente das circunstâncias. Então a fortuna não está orientada conforme a razão. Ela vai acontecendo, conforme as circunstâncias acontecem. Então, a fortuna não tem conhecimento do que é a felicidade. Aí a filosofia explica que quem se abandona à felicidade efêmera pode não saber que é volúvel. Então a gente não pode chamá-lo de feliz, dada a sua ignorância. Ou ele pode saber que é volúvel e não terá medo de perder o que pode ser perdido em um instante. Dará a essas coisas o pouco valor que lhes é devido. Ou seja, se você está, digamos, usufruindo de uma felicidade efêmera, tem duas possibilidades para você. Ou você não sabe que ela é efêmera, e aí a gente vai te chamar de ignorante, você vai sofrer por isso, ou você sabe que ela é efêmera, e por isso mesmo você vai dar pouco valor a essa felicidade efêmera. É isso. E o terceiro ponto aqui, dentro dessa explicação do que consiste essa suprema felicidade, é que a alma é imortal. A filosofia diz para o Boécio que a alma é imortal, que a fortuna material acaba com a morte. Mas a morte não é capaz de acabar com a tua felicidade, mesmo a morte violenta. O raciocínio, no meu entendimento, ali no livro, não está completo, mas a gente juntando essas partes, dá para entender bem o raciocínio inteiro, assim, fazer as ligações. Porque a filosofia está dizendo, olha, o bem mais precioso que existe é a vida. Assim, vamos discutir o que é felicidade, o que são os verdadeiros bens. Então vamos lá, então qual que é o maior bem que tem? É a vida, é estar vivo. Só que aí você poderia pensar assim, tá, se o maior bem é estar vivo, o pior mal é morrer. E é justamente o que está para acontecer com o Boécio. Então esse argumento não é tão bom assim. Só que aí o que a filosofia está falando é, você sendo feliz, nem a morte pode te tirar essa felicidade. Porque a felicidade está na alma. E a alma não perde a vida. Ou seja, você vai continuar viva, a tua alma vai continuar viva. Então a morte não acontece para a alma. A morte vai tirar os bens materiais, mas não a felicidade. Então a vida é realmente o melhor bem, porque ela não acaba com a morte física. Resumindo, uma explicação mais detalhada, é isso que a filosofia está falando para o Boécio. Aí tem mais uns versos aqui. Se és prudente e desejas estabelecer-te duradouramente em algum lugar, se estás decidido a não te dobrar às rajadas ensurdecedoras do euro e a desprezar as ameaças das vagas do oceano, não construas tua casa em cimos montanhosos ou nas areias instáveis. Lá em cima, o austro impetuoso se manifesta com todas as suas forças. Embaixo, as areias resvalam e não fornecem alicerce seguro. Foge dos perigos dissimulados em locais deslumbrantes. Não te esqueças de construir tua casa sobre a pedra sólida. O vento poderá soprar a qualquer hora e agitar a superfície do mar. Feliz de estar ao abrigo dentro de tuas quatro paredes, tu usufruirás de dias amenos e zombarás da fúria dos climas. Ele está fazendo aqui uma analogia o tempo inteiro de se você quer estar em um lugar estável, então coloque os seus alicerces em locais estáveis, não em areias movediças. Então não em coisas externas. Coloca a tua felicidade em você mesmo. Esse é o único ponto estável. É só aí onde você pode ter segurança e perpetuidade e duração. E perduração. E aí, então, a partir daqui, a filosofia vai fazer uma crítica aos falsos bens, a tudo aquilo que parece que é bem, mas não é. O Boécio aqui, ele tem bem claro, ele apresenta bem claramente quais são esses falsos bens, e ele mais ou menos dedica aqui nessa parte do livro, a gente está no livro 2, um subcapítulo especificamente para cada um desses falsos bens. Então o primeiro desses falsos bens são os bens materiais, o apego aos bens materiais ou à riqueza. Então a filosofia agora ela diz o seguinte, eu vou começar a administrar agora uns remédios mais fortes. A partir disso ela inicia uma série de questionamentos bem mais duros ao apego, ao valor da riqueza material. Ela diz mais ou menos assim: as riquezas têm valor por si mesmas ou porque pertencem a ti? As riquezas parecem ter mais valor quando se vão do que quando são adquiridas. Uma vez que não é possível manter algo
que só tem valor se for trocado. O dinheiro só tem valor quando muda de mãos e deixamos de possuí-lo. Como são limitadas e lastimáveis essas riquezas que não podem ser possuídas em sua totalidade por muitos ao mesmo tempo. Nem se tornar propriedade de um sem deixar outro mais pobre. Ou será o brilho das pedras preciosas que chama a tua atenção? Mas o que é de característico nesse brilho é que se trata apenas de uma luz própria das pedras, não dos homens. E considero extremamente surpreendente que elas suscitem neles tanta admiração. De fato, que objeto desprovido de movimento e sopro vital seria interessante para um ser dotado de vida e razão? É bonita essa visão que o Boécio dá da filosofia olhando para os bens materiais. Então, assim, primeiro, o dinheiro parece que você só dá valor quando você perde. E você não só dá valor quando você perde, como ele só tem valor mesmo quando você dá ele. Porque você obtém alguma coisa quando você dá esse dinheiro. Então, quando você perde esse dinheiro, é que você sente o valor da tua riqueza. E assim, então, que triste essa riqueza, né? Que você só pode ter ela na hora que você se desfaz dela e que ela fica trocando de mãos para mãos. Não é uma riqueza onde ela pode ser multiplicada por todos ao mesmo tempo, como seria o conhecimento, por exemplo. E aí, ou será que na verdade o que te atrai não é o dinheiro em si, mas é o brilho das pedras preciosas? Você fala, mas o brilho das pedras preciosas? Sério mesmo, é? A filosofia dizendo para ele. Como um ser dotado de razão, uma coisa tão extraordinária, tão superior, pode se apegar tanto a objetos desprovidos de vida e de razão? Que sentido tem isso? Como um ser humano dotado de razão pode ver neles tanta admiração? Ter neles tanta admiração. Ela segue. Por que preferes te apegar a bens exteriores a cultivar os teus próprios? Isso aqui é filosofia clássica pura, né? Escola estoica, é tudo. Por que preferes te apegar a bens exteriores a cultivar os teus próprios? Ou será a beleza da natureza que te deslumbra? Mas como não haveria de ser assim? Ela é, na realidade, parte de uma grande obra. Dessa forma, às vezes temos prazer em contemplar o mar calmo e admirar o céu, as estrelas, a lua e o sol. Mas essas coisas têm algo em comum contigo? Acaso ousas parecer mais perfeito que o seu esplendor? É teu corpo que se cobre de flores na primavera? És tu que dás os frutos do verão? Por que te deixas levar por esses fúteis pensamentos? Por que preferes te apegar a bens exteriores a cultivar os teus próprios? A fortuna jamais conseguirá te oferecer bens que a natureza não quis te dar. É verdade que os frutos da terra são destinados a nutrir os seres vivos. Mas se quisesses apenas satisfazer tuas necessidades pessoais, aquilo que é suficiente à tua natureza, não terias o direito de aspirar a uma natureza mais generosa. Pois a natureza se contenta com o mínimo. E se queres acrescentar o supérfluo ao que satisfaz as tuas necessidades, esse acréscimo será desagradável ou prejudicial. Então quer dizer que talvez pelo qual você tem admiração são as coisas da natureza. Pô, legal. É justo que seja assim, a filosofia está dizendo. Digamos, a natureza é muito bela, é para ser contemplada mesmo. Mas, por acaso é você que dá as flores na primavera? É você que faz o sol nascer? Ou seja, esses bens são teus? Não são teus. Por que você vai ficar considerando como se esses bens fossem teus? E se você fosse se espelhar na natureza mesmo, então, pera lá, né? A natureza se contenta com um pouquinho só. Por que você quer tanto? Se você fosse se espelhar na natureza mesmo, que você disse que contemplar tanto assim, se você acha o céu tão perfeito, as estações da natureza tão perfeitas, então por que você não segue o exemplo da natureza e se contenta só com o necessário? Tapa na cara, né? Da filosofia do Boécio. Todos esses argumentos, para vários deles eu tenho bons contra-argumentos, mas eu vou procurar fazer isso na aula seguinte, ou no bloco de aulas seguintes, quando a gente for fazer a terceira ronda, para tratar dos assuntos especificamente. Agora eu vou fazer só a defesa como se fosse o próprio Boécio falando por meio da obra dele. Então, os bens que não pertencem ao Boécio, né? Na roupa perfeita, o tecido pertence à natureza, e a qualidade dela pertence à habilidade de quem a fez. Dos criados, se desonestos, são um fardo. Se honestos, a sua honestidade pertence a eles e não a ti. Nada do que julgas ser teus próprios bens te pertence na realidade. E se eles não têm nenhuma qualidade digna de ser procurada, por que te lamentas quando os perdes ou te alegras quando os conservas? E se essas coisas são belas por si mesmas, que tem isso a ver contigo? Então, você está falando da tua roupa aí. Pô, se a roupa é bonita, o tecido pertence à natureza. E a qualidade de fazer a roupa pertence a quem fez. Então a roupa não é tua. Né? O que tem de teu na roupa que você está usando? Os criados que você tem. Pô, se eles são desonestos, é uma droga ter eles, são um fardo. E se eles são honestos, a honestidade é deles, não é tua. Que propriedade é essa que você acha que você tem? Aí a filosofia fala sobre o medo da carência e o desejo da abundância. Então, quanto mais
objetos preciosos, maior é a preocupação. A preocupação diminui quando nos contentamos com o que a natureza nos dá. Acaso não tens verdadeiramente nenhum bem que seja teu próprio e inerente à tua natureza, para que seja preciso procurares bens e objetos externos e estranhos a ti? Para que não seja preciso procurares bens e objetos externos e estranhos a ti? Ou seja, tudo isso é externo a você, Boaz. Tem alguma coisa que seja inerente a você mesmo? Que você possa procurar o bem em você mesmo? E aí a filosofia faz outro baita discurso mostrando como a ordem das coisas se inverte. Então ela diz assim, a ordem das coisas se inverte a tal ponto que um ser vivo, racional e feito à imagem de Deus, crê poder distinguir-se apenas pela posse de objetos sem vida. E outros seres vivos se contentam em ser o que são. Mas vós, que sois dotados de alma e feitos à semelhança de Deus, vós empregais vossa natureza na busca de objetos sem importância, sem noção da desigualdade da troca e da ofensa que fazeis ao Criador. Ele, o Criador, quis que os homens estivessem acima de todas as criaturas terrestres, e vós vos aviltais colocando-vos abaixo do que é mais vil. Com efeito, se é evidente que todo bem pertencente a outro vos parece mais valioso do que para aquele que o possui, quando considerais que os objetos mais insignificantes são bens para vós, então vos colocais a vós mesmos como inferiores a esses objetos. E, de fato, esse raciocínio é exato, pois assim é a natureza humana, superior a todo o resto da criação quando usa de suas faculdades racionais, mas da mais baixa condição quando cessa de ser o que realmente é. Nos animais, essa ignorância de si mesmos é inerente à sua natureza. No homem, é uma degradação. Como é grande o vosso erro, quando pensais em vos exaltar com coisas externas. É algo inconcebível. Filosofia indignada. Ou seja, a filosofia está dizendo que é uma ofensa para Deus quando a gente coloca maior valor nas coisas externas do que na própria razão. A razão é algo muito superior a todo o resto. Então é uma ofensa, é um rebaixamento. A gente se torna um ser mais elevado quando a gente age de acordo à razão e o ser mais baixo, porque a gente tendo razão, a gente se rebaixa a coisas muito inferiores a ela. Sintetizando toda a crítica às riquezas, né? Que as riquezas não têm valor por si mesmas. Desejar objetos sem vida é inverter a ordem das coisas. Os bens materiais, na realidade, eles não nos pertencem, eles não vieram de nós. E eles não vão ficar com a gente. A natureza só se contenta com o necessário. A gente poderia ou deveria imitar a natureza. E, como se não bastasse, o excesso de bens materiais nos traz a perda da tranquilidade. Bom, e aí nós vamos para o segundo falso bem, que são as honras e o poder. Então a filosofia já vai argumentando que o poder não tem valor em si mesmo. Quando o mal o detém, poder é catastrófico. Quando raramente uma pessoa boa o detém, admiramos a sua honestidade e não o poder em si. Ou seja, para você ver, a gente nunca admira o poder em si mesmo. Porque geralmente, que a maioria das vezes, o poder está na mão dos maus. E quando ele está na mão dos maus, isso é muito ruim. Então a gente acha ruim o poder porque ele está na mão dos maus. E quando ele está na mão dos bons, a gente não admira o poder. A gente admira a honestidade da pessoa que está no poder. Mas que dizer das honras e do poder? Que na vossa ignorância da verdadeira honra e do verdadeiro poder levam vossas cabeças a delirar nos céus. Se visseis, numa assembleia de ratos, um deles reivindicar e querer exercer sua autoridade sobre todos os outros ratos, com que gargalhadas não seria recebida essa sua pretensão? Dize-me, poderias tu, com relação a teu corpo, encontrar algo mais frágil que o ser humano, que frequentemente morre apenas pela picada de um inseto ou por ter pegado vermes? E que poder tem um homem sobre outro, excetuando-se o seu corpo e aquilo que é menos até do que o corpo, isto é, seus bens? É possível dar ordens a um espírito livre? É possível abalar a resolução de um espírito firme e perturbar sua tranquilidade? Ou seja, ela começou fazendo a crítica assim, de que o poder, a gente nunca admira o poder em si mesmo. E agora, se você parar para pensar, que poder é esse? Você acha que isso é mesmo poder? Você ia falar que é possível, você visse ali um monte de ratos fazendo uma assembleia, você ia falar que o maior dos ratos ali, que manda nos outros, é muito poderoso? Essa é a proporção se a gente olhar do ponto de vista de Deus pra gente, né? Ou do universo pro nosso tamanho. Uma pessoinha sempre manda e muito poucas pessoinhas. E mesmo nessas pessoinhas que essa pessoa manda, ela manda mesmo? Assim,
Primeiro, você acha um ser humano, para começo de conversa, muito poderoso, sendo que ele morre tão facilmente, se ele é picado por um inseto, né? Morre por um vírus, aí, de repente. A gente é tão frágil, a humanidade, o ser humano é tão frágil, e mesmo assim você vai se considerar tão poderoso? E se você manda nas outras pessoas, que poder é esse? Qual é o máximo poder que você pode ter sobre outras pessoas? Pegar os bens dela, que nem são dela, te parece muito poder isso, e por mais bens que você pegue, eles também não vão ser teus. E mesmo se você mandar nelas, né, no corpo delas, e que elas façam coisas pra você, você acha realmente que você tá mandando nelas? Você acha que o espírito livre pode realmente ser mandado? Né? Ele tá indo no fundo do que é o poder. É possível abalar a resolução de um espírito firme e perturbar sua tranquilidade? Ela diz assim: as torturas são para o sábio uma oportunidade de mostrar sua virtude. Tudo o que o Boécio diz aqui, o que a filosofia diz, tem mais valor ainda porque o Boécio está vivendo essas coisas na pele mesmo. E que poder tem um homem sobre outro, excetuando-se o seu corpo e aquilo que é menos até do que o corpo, isto é, seus bens? É possível dar ordens ao espírito livre? É maravilhoso esse ponto, né? Então, assim, agora pega a situação real de Boécio ali, né? Tá preso, sendo torturado, então pensa Boécio conversando com ele mesmo. Que poder essas pessoas têm realmente sobre mim? Então, elas me prenderam aqui, elas prenderam o meu corpo, mas elas têm capacidade de prender o meu espírito? Elas têm capacidade de escolher como que eu vou lidar com essa situação? Mesmo se eu for torturado, a tortura é uma oportunidade para mim. É uma oportunidade para eu conseguir demonstrar a minha força, a minha sabedoria, a minha virtude. Então, o espírito não pode ser aprisionado. Aí vem alguns argumentos relacionando, colocando em questão o poder dos maus. Como que acontece essa relação entre o poder e as pessoas más. Então ela diz assim: que poder é esse que não os impede de receberem o troco de suas ações? Polos opostos não se misturam. Se na maioria das vezes os cargos públicos são ocupados por pessoas más, é porque eles não podem ser intrinsecamente bons. Ou seja, nada do que é realmente bom poderia aceitar pessoas más. Se uma pessoa má está em algo, né, está em algum lugar, está caracterizando algum lugar, significa que aquilo não é bom em si mesmo, porque senão não aceitaria pessoas más. Algo que é intrinsecamente bom repele pessoas más. Então, se tem tantas pessoas más no poder, isso significa que o poder não pode ser intrinsecamente bom. A natureza repele os reais contrários. O poder sendo ocupado frequentemente por pessoas más não pode ser intrinsecamente bom. Fica evidente que esses cargos que não são intrinsecamente bons, já que toleram pessoas de má índole. O fato é o seguinte, é que vós costumais dar às coisas, independentemente do que elas são, denominações falsas, cujo caráter enganador se revela facilmente quando passam pelo crivo da verdade, que elas costumam esconder. E é por esse motivo que não podemos verdadeiramente falar delas como sendo riquezas, poder ou honrarias. Enfim, podemos dizer o mesmo a respeito da fortuna. Não há nada nela que mereça ser procurado. Não há nada nela que seja intrinsecamente bom, uma vez que ela também beneficia pessoas más, e não é capaz de tornar bom aquele que a ela se associa. O Boécio não é 100% organizado no livro, então às vezes acontece isso dele voltar um pouco em pontos anteriores, mais de uma vez acontece. Então agora ele está falando do falso bem e do poder, mas ele retoma um pouco ao falso bem da riqueza também, e a crítica à fortuna em si mesmo. Então ele diz assim: as riquezas não podem satisfazer uma avareza insaciável, nem o poder tornar senhor de si aquele que se entrega a todo tipo de paixões. E quando se concede um cargo público a uma pessoa sem escrúpulos, nem ela se torna mais digna por causa disso. Pelo contrário, coloca em evidência sua natureza perversa. Então, resumindo, o poder não tem valor em si mesmo, a virtude não se adquire por causa das honrarias, ou seja, você ganhou um cargo, você ganhou poder. Isso não torna a pessoa melhor. O que tem de vantagem ganhar um cargo se você não se torna melhor necessariamente por isso? Não é possível dar ordens a um espírito livre, nenhum poderoso é capaz de evitar ser submetido a atos como o seu, ou seja, tudo aquilo, todas as maldades que uma pessoa pode submeter a outra, essa pessoa que está fazendo essas maldades sempre está sujeita a que faça o mesmo com ela. E isso, inclusive, na história é muito recorrente. Tem vários e vários imperadores e líderes, etc., que assolaram um monte de pessoas e depois eles acabaram exatamente da mesma forma. Desde a antiguidade, desde ali dos tempos de Júlio César, por exemplo, tem vários casos desses. Júlio César mesmo, enfim, sem entrar no mérito se ele foi bom ou mal, mas ele foi um grande poderoso que acabou assassinado
do Senado, né, pelos próprios senadores. E até mais recente, assim, se a gente pegar a Revolução Francesa, por exemplo, é a mesma coisa, né? As pessoas que fizeram a Revolução Francesa e cortaram as cabeças dos seus inimigos acabaram com as próprias cabeças cortadas também. Então Boécio chegou numa verdade aqui, num momento grave para ele, mas é uma verdade bem verdadeira. Isso realmente aconteceu e acontece durante a história. As pessoas poderosas acabam sendo submetidas aos próprios crimes que elas cometem. Nada intrinsecamente bom pode ser ocupado por perversos. Se uma coisa é boa, não teriam pessoas más lá. E um cargo não é capaz de dar poder a quem não domina a si mesmo. O poder apenas enfatiza a perversidade da pessoa má. Ou seja, em outras palavras, o cargo só aumenta o poder, ou a expressão do bem e do mal que existe na pessoa. Então, se a pessoa é má, o cargo só vai fazer com que ela seja pior ainda. Então, o cargo em si, o poder em si não tem valor em si mesmo. Então, tudo isso são argumentos que a filosofia está usando com relação ao Boécio, falando para o Boécio, para dizer por que o poder que ele tinha não era um valor em si mesmo, não era um bem em si mesmo. Enfim, podemos dizer o mesmo a respeito da fortuna. Não há nada nela que mereça ser procurado. Não há nada nela que seja intrinsecamente bom, uma vez que ela também beneficia pessoas más e não é capaz de tornar bom aquele a que ela se associa. A parte que a gente tinha lido, o ponto é esse. A fortuna está sempre girando e não tem nada que mereça ser procurado especificamente na fortuna. Não que deva ser evitado em si mesmo, mas que os reais bens transcendem ela, não estão nela. Os bens que a fortuna traz não podem tornar uma pessoa boa pelos próprios bens que a fortuna traz. Se você se torna bem, é apesar disso, é por meio de outra coisa. Então falamos de dinheiro e poder. E agora o terceiro falso bem é a glória e a fama. Então ela diz assim, é uma visão bem refinada também, é muito legal ver como o Boécio, né, uma pessoa de tantos anos atrás, chegava nessa visão e como isso é tão atual pra gente. A filosofia falando, há apenas uma coisa que move os espíritos dotados de grandes qualidades, mas que não chegaram ainda à total posse de seu valor. É a paixão pela glória e a fama, que se busca pelos bons serviços prestados ao Estado. Ou seja, ele falou o seguinte, olha, dessas coisas que a fortuna dá, só tem uma que os grandes espíritos buscam, que é a paixão pela glória e pela fama, graças aos bons serviços prestados pelo Estado. Ou seja, eles oferecem bons serviços ao Estado, buscando glória. Isso pessoas de grande espírito buscam, a filosofia está falando. Porém, são pessoas dotadas de grandes qualidades, mas que ainda não chegaram à total posse do seu valor. Mas pensa na pequenez e na futilidade de uma tal motivação. Toda a extensão da Terra, como bem o sabes, graças às demonstrações dos astrônomos, comparada à extensão do céu, não passa de um pequeno ponto. Isso quer dizer que, comparada à extensão dos céus, a magnitude da Terra não é quase nada. E dessa região tão ínfima, apenas 1/4, segundo os cálculos de Ptolomeu, é habitado por seres vivos. E se desse quarto tu tirares toda a superfície ocupada por oceanos, lagos, desertos, etc., restará uma ínfima parte onde habitam os homens. Ora, vós que estáis cercados e presos no interior deste ínfimo ponto de um ponto, como podeis sonhar seriamente em estender a vossa fama e alargar os limites de vossa notoriedade? E o que tem de grandioso, magnífico, a glória humana, restrita a limites tão estreitos. Então, resumindo, sendo um universo tão gigantesco, se você conquistar a Terra inteira, você não vai ter conquistado nada. Vai ser um pontinho de um nada. E isso que provavelmente Boécio aqui, pelo que nos faz parecer, ele achava que o mundo era muito menor do que o que a gente sabe hoje. Né? Se a gente comparar então com bilhões e bilhões de estrelas e galáxias e tudo mais. O que é a Terra? É um nada de um nada de um nada. Então, por mais famoso que você se torne, por mais glória que você tenha, isso nunca vai chegar em 0,001% do universo inteiro. Que futilidade é essa de achar que você é tão famoso assim, sendo que você está muito mais próximo de um nada do que de um algo. Se você for se medir pela grandeza de quantas pessoas te conhecem ou de quão longe chega a tua fama, né? Porque proporcionalmente entre você e a estrutura total do universo, você está muito mais próximo de nada. Então, se você é algo, é porque esse algo está em outra coisa, que não é medida pela fama que você tem. A filosofia segue. Para obtê-la, para obter a fama ou a glória, deveis granjear o favor do povo e dos vagos boatos para saber como agir de maneira conveniente.
desprezando a superioridade da consciência e do mérito. Vós buscais vossa recompensa na miserável ralé. Ó que coisa miserável. Para você atingir a glória, você precisa agir conforme o que é conveniente para a maioria das pessoas, desprezando a tua própria consciência e o teu próprio mérito, o que é melhor, né? Além disso, qual o lucro que as pessoas de mérito têm? Pois é delas que eu falo. Em buscar a glória com suas virtudes, uma vez que tudo acaba com a morte e a destruição do corpo. Isso, se é verdade o que dizem, coisa com a qual não posso absolutamente concordar. Que extintos os homens, sua fama cessa com eles, pois ela se atribui a alguém que já não existe. Mas se, pelo contrário, a alma, consciente de si mesma, ganha os céus depois de se libertar desta prisão terrestre, não irá ela desprezar todas as suas antigas preocupações, uma vez que, tendo ganhado o céu, pouco se importará com tudo que é terrestre. Então, assim, resumindo, né? Que sentido tem buscar tanto a glória se, como dizem, quando você morrer, você morreu, né? Ou seja, na época dele ali, parece que a maioria das pessoas acreditava que não tinha vida após a morte. E se quando você morre, você morre. Que sentido tem buscar tanto a glória, porque a tua glória vai morrer contigo, você não vai mais ter acesso a essa glória. Você morreu. E se, como eu acredito, Boés, você ganha o céu, você acha que você ganhando o céu, você vai se importar com a glória terrestre? Né? Que sentido tem isso? Né? Ou seja, ou você vai perder ela completamente, ou você não vai se importar minimamente com ela. Por maior que seja, a fama e a glória são fúteis e fugazes perante a extensão do espaço infinito e da eternidade. Para buscá-la, é preciso sujeitar essa opinião de que é inferior. Esse é o problema. E se o corpo cessa de existir com a morte, que sentido tem buscá-la? Né? E se a gente ganhou os céus, a gente não vai se preocupar com coisas terrestres. Bom, aí ele entra em um poema. Todo aquele que persegue a todo custo somente a glória e a estima mais que tudo, deveria observar a imensidão dos espaços celestes e a relativa pequenez da terra, incapaz de vencer uma curta distância. Seu nome glorificado lhe causará vexames, porque seres orgulhosos, essa insistência em remover em vão de vossos ombros o jugo da mortalidade. Mesmo se uma fama atinge povos distantes, ali se espalha e se ouve falar dela. Mesmo se uma família se honra com vários títulos, a morte despreza como a tudo os píncaros da glória. Ela acolhe do mesmo modo o humilde e o honroso, e aplana toda a diferença. Onde estão hoje os ossos do leal Fabrício, que foi feito de Bruto ou do inflexível Catão? O eco de seu nome sobrevive e marca, num punhado de escritos, sua vã reputação. Mas o conhecimento de nomes famosos faz-nos compreender pessoas que já desapareceram? Vós estáis, portanto, condenados a um total anonimato. Vossa efêmera fama não vos torna conhecidos. E, se pensais em prolongar a vossa vida pelo brilho de vossos nomes mortais, quando a reputação cair no esquecimento, tereis morrido por uma segunda vez. Eu achei essa parte brilhante. Então, assim, porque você pode contra-argumentar com a filosofia ali, né? Olha só, tudo bem que a gente morre, e enfim, de certa forma, a glória morre com a gente, de certa forma. Mas de certa forma, não, pô. Se tem alguma coisa que perdura, de concreto, de material, que a gente pode ter certeza, é a nossa fama. Pô, eu faço minha fama aqui, é o único jeito que eu tenho de perdurar nesse mundo. São dois jeitos, né? Um é por meio, sei lá, 3, 4 jeitos. Um é por meio da minha prole, dos filhos que eu vou ter. Um é por meio dos feitos que eu vou realizar, e aqui a gente pode colocar fama. E outro é por meio de obras escritas que eu vou ter, que eu vou realizar. São essas formas que eu tenho para perdurar depois da minha morte. Pô, é inteligente dedicar tempo a essas 3 coisas, né? Porque é a forma que a gente tem de ter os nossos interesses se prolongando depois da nossa morte. Só que aí Boés dá um outro contra-argumento, né? A filosofia, que é, se você fizer isso, tudo bem, você pode fazer. A única coisa que você conseguiu é morrer 2 vezes, porque a tua fama, mesmo que ela perdure depois da tua morte, depois ela vai acabar também. Uma hora o mundo vai deixar de existir, ou muito antes, provavelmente a tua fama vai deixar de existir. Então, por que esse desespero todo em ter tanta glória e tanta fama por algo que vai acabar certo, com certeza? Então é isso que ele está falando aqui. Vossa efêmera fama não vos torna conhecido. E se pensais em prolongar a vossa vida pelo brilho de vossos nomes mortais, quando a reputação cair no esquecimento, tereis morrido por uma segunda vez. Aí a gente começa a entrar no final do livro, desse segundo livro, que é como se fosse o segundo capítulo. Então ele abordou quais foram os falsos bens, e agora ele vai argumentar, a filosofia vai argumentar que, no fundo, a fortuna é melhor quando ela é desfavorável. Então olha só o nível que a consolação, que a filosofia está fazendo chega. Ponto de buscar inverter as coisas. Que não só não tem problema quando a fortuna é desfavorável, mas que na verdade é melhor ainda quando a fortuna é desfavorável. Por quê? Quais são os argumentos que ela dá? Basicamente é o seguinte: a fortuna favorável, ela engana, ela camufla a natureza
dela e camufla como as coisas realmente são. A fortuna desfavorável, ela instrui, ela ensina, ela não engana, ela mostra qual é a sua natureza, que é instável, enquanto a fortuna favorável aprisiona a alma, a fortuna desfavorável libera a alma. Então, por isso que a fortuna desfavorável é melhor segundo a filosofia. Há um motivo para ficares surpreso com minha impaciência de contar-te tudo. E a razão é que encontro dificuldade em achar as palavras adequadas para exprimir meu pensamento. Eis o que penso. A fortuna é mais benéfica aos seres humanos quando se mostra adversa do que quando se mostra favorável. A filosofia falando para o Boécio. Quando se mostra sedutora e atraente, está sempre mentindo com sua aparência e felicidade. A adversa, porém, é sempre sincera, quando revela por suas reviravoltas seu caráter instável. Uma engana, a outra instrui. Uma, ludibriando os homens com uma falsa felicidade, captura a alma daqueles que desfrutam de seus dons. A outra, pelo contrário, há um motivo para ficares surpreso com minha impaciência de contar-te tudo. E a razão é que encontro dificuldade em achar as palavras adequadas para exprimir meu pensamento. Eis o que penso. A fortuna é mais benéfica aos seres humanos quando se mostra adversa do que quando se mostra favorável. Quando se mostra sedutora e atraente, está sempre mentindo com sua aparência de felicidade. A adversa, porém, é sempre sincera, quando revela por suas reviravoltas seu caráter instável. Uma engana, a outra instrui. Uma, ludibriando os homens com uma falsa felicidade, captura a alma daqueles que desfrutam os seus dons. A outra, pelo contrário, libera a alma fazendo-a ver a precariedade da sorte. Assim, podes ver que uma é caprichosa, flutuante e sempre ignora o que faz, enquanto a outra é comedida, pronta para tudo e experiente devido aos seus contatos com a adversidade. Enfim, a fortuna favorável usa de todos os seus encantos para desviar as pessoas do verdadeiro bem, enquanto a fortuna desfavorável trava-lhes o caminho para levá-las novamente aos verdadeiros valores. Acaso achas de pouca importância o fato de esta severa e temível fortuna te revelar quem são teus verdadeiros amigos, distinguir a franqueza e a hipocrisia de teus companheiros e levar o que te foi dado por ela para deixar apenas o que é teu? Por que preço buscarias adquirir esse discernimento, quando não estavas abalado pela fortuna e te acreditavas feliz? Agora, tu te queixas da ruína. Contudo, encontraste por isso mesmo tua mais preciosa riqueza, teus verdadeiros amigos. Então, é toda a argumentação, todo o discurso da filosofia para fazer o Boécio acreditar que no fundo, é melhor a situação do que ele está agora do que a que ele estava antes. É melhor a fortuna desfavorável, porque ele está tendo acesso aos reais bens dele, ele perdeu o que era falso, o que não era dele, e ele descobriu quem eram os hipócritas, companheiros que não eram amigos, na verdade, e descobriu quem eram os reais amigos. Então ele tá colocando aqui o poder de descobrir quem são os verdadeiros amigos como em altíssima conta, como um dos maiores bens que se pode ter. E aí ele encerra esse segundo livro com um poema que, resumindo, explica o amor como fundamento da realidade. Diz assim: Oxalá o universo, numa perfeita concórdia, conheça variações harmoniosas, e os elementos em disputa observem um pacto perpétuo. Oxalá Febo conduza a rósea luz do dia em seu carro de ouro, para que Febe domine as noites trazidas por Vésper. Tudo isso para que o mar insaciável contenha suas ondas num limite determinado, para que os solos movediços não possam se estender por vastas regiões. Eis a série de fenômenos controlados por aquele que rege a terra e o mar, e que comanda o céu. : o amor. Se por acaso ele afrouxar suas rédeas, lá onde hoje ele reina, logo se instalará a guerra. De um mecanismo que agora é movido com coerência e beleza, não poderá resistir às forças destruidoras. Pois é também o amor que sustenta os povos unidos por um pacto inviolável. É ele quem reforça os laços sagrados do casamento por relações virtuosas. É ele também quem dita as leis aos seus fiéis companheiros. Bem-aventurado será o gênero humano se seu coração obedecer ao amor, o mesmo a quem o próprio céu estrelado obedece. Ou seja, aqui no poema ele está falando que a estrutura inteira do universo está sustentada, o universo inteiro é regido, as leis do céu são o amor. É ele também que dita as leis aos seus fiéis companheiros. Bem-aventurado será o gênero humano, se seu coração obedecer ao amor, o mesmo a quem o próprio céu estrelado obedece. Ou seja, a perfeição que a gente vê no céu é porque o céu está sendo regido diretamente pelo amor. Bem-aventurado será aquele ser humano que também seguia a mesma lei do amor. E assim fechamos o livro 3, o livro 2, sobre quais são os falsos bens.